Hoje falaremos sobre por que utilizar um tarô. Em minha concepção, o tarô deve ser utilizado para autoconhecimento e não como um instrumento para satisfazer a simples curiosidade sobre um assunto. Quando fazemos uma consulta por mera curiosidade, provavelmente a resposta do tarô não fará muito sentido, ou ele nos pregará uma peça. Quando o Rei Oká, o 22 das cartas do Caminho Sagrado, partilha sua sabedoria com um buscador, muitas vezes a sua resposta é o oposto daquela que a pessoa teria se dado por conta própria. Ele faz com que a pessoa pense por si mesma e chegue às suas próprias conclusões. Um problema de utilizar o tarô para previsões é que tudo muda. Há eventos sobre os quais não temos nenhuma atuação e que podem mudar totalmente as probabilidades do resultado obtido nas cartas. O presente é que é um presente. Devemos aprender a viver no agora, alicerçados pelas experiências do passado que podem ser boas ou más, mas são apenas experiências que nos ensinam alguma coisa e olhando para o futuro, para o propósito que esperamos alcançar. Se o tarô tradicional apresentava uma jornada do louco ao mundo, o tarô dos florais de Saint-Germain foi desenvolvido na sequência dos números, partindo da unidade e passando pelas diversas dezenas, levando a pessoa a ir conhecendo os diversos tipos de energia numa espiral crescente. Dessa forma, o ideal quando se utiliza um tarô é ler o livro que o acompanha, de capa a capa, conhecendo o simbolismo que está empregado na ilustração de cada carta, para facilitar a consulta posterior. Isso permitirá também uma ideia da filosofia que embasa o conteúdo e também alguns detalhes, como no caso do tarô de Marsella e do tarô mitológico, em que existem 3 cartas de movimento. A carta 10, a roda da fortuna, o movimento mais lento. A carta 7, o carro, o movimento médio. E a carta 13, a morte, o movimento mais acelerado, mais drástico. No tarô dos florais de Saint-Germain, as cartas mostram uma jornada para sair da mágoa, com a embaúba, e chegar ao amor incondicional, com a rosa rosa. O tarô pode ser utilizado de diversas maneiras que são denominadas tiragens. Nós veremos vários exemplos em vídeos futuros. Há momentos na vida em que sentimos uma angústia, uma sensação de que não somos capazes de explicar. Uma consulta ao tarô pode nos auxiliar a entender o que está ocorrendo. Nós podemos tirar uma única carta ou uma sequência, dependendo do conhecimento que temos da carta e de nós mesmos. Em outras ocasiões, mesmo que tenhamos uma pessoa confiável para partilhar a questão que nos aflige, o que hoje em dia já é bem difícil, temos que nos lembrar que essa pessoa dará uma opinião baseada em sua própria realidade e condicionamentos, e que pode não ser a nossa maneira de ver a situação. Além do fato de que a nossa maneira de ver também não pode ser a melhor maneira, e nós poderemos ficar confusos sem conseguir avaliar o que seria melhor fazer. Se estamos experimentando viver de acordo com o nosso desenho humano, em que temos que confiar na estratégia do nosso tipo e na nossa autoridade interna, isso torna-se ainda mais crítico. Enquanto ainda não estamos totalmente integrados ao processo, o tarô pode vir em nosso auxílio. Podemos pedir que o nosso eu superior nos auxilie a entender melhor a situação ou a encontrar uma solução. E a partir daí, escolhemos uma tiragem que melhor possa atingir o nosso propósito. A ideia
é que nós possamos nós mesmos fazer as tiragens e a interpretação. Mas enquanto não nos sentirmos familiarizados com o processo, pode ser que precisemos da ajuda de um terapeuta que, dentro de seus próprios conhecimentos e suas técnicas, utilize também o tarô, atendendo o nosso anseio tanto de entender a situação e encontrar uma solução, como de aprimoramento da nossa própria forma de utilização do tarô. É possível começar a utilizar o tarô dos florais de Saint-Germain observando apenas um ou outro aspecto com o qual a pessoa já esteja mais familiarizada, como os florais, a numerologia, os raios, os chakras, e aos poucos ir integrando os demais aspectos. Procure anotar em um caderno a data, a pergunta formulada, a tiragem feita, as cartas utilizadas e a interpretação dada. À medida que você for se aprofundando e com a experiência vivida, você pode voltar e anotar o que mais você poderia ter notado e, inclusive, quão acurada foi a tua interpretação. Nos próximos episódios, abordaremos alguns dos elementos que aparentemente não estão inseridos nas ilustrações do tarô dos florais de Saint-Germain, mas que ajudam a ampliar a interpretação e que são citados no livro que acompanha as cartas.